Feliz sábado. É muito bom estar aqui na casa de Deus, né? Que nesta manhã nós sintamos a mensagem de Deus no nosso coração. Uma mensagem simples, mas por vezes ignorada por nós. Vamos orar antes de abrir a palavra de Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez por estar aqui na tua casa. Que neste momento o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre nós, que consigamos entender a tua voz e que possamos entender também, que saiamos daqui mudados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos começar abrindo em Lucas, capítulo 25. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 25. Lucas capítulo 10, perdão, Lucas 10. Lucas 25 não existe. Lucas 10, versículo 25, que é o versículo é a parábola do bom samaritano. Mas antes de começarmos a ler a parábola do bom samaritano, eu gostaria de fazer duas ressalvas. A primeira é o enfoque que essa parábola dá. Essa parábola poderia se chamar a parábola do mau sacerdote ou a parábola do mau levita. Porém não, ela chama a parábola do bom samaritano. E com isso, Jesus deu a primeira lição implícita aqui. Ele queria que nós prestássemos atenção nos momentos bons que nos cercam. Além dos momentos ruins, como este homem que foi assaltado passou, ele quer que nós prestemos atenção nos pontos positivos de nossa vida. E o segundo é que essa parábola, ela é um relato. Essa parábola é uma história real. Diferente de outras parábolas, que são ilustrações para que entendamos melhor o que Jesus tem a nos dizer, essa palavra é um relato da época. E isso nós conseguimos entender que é um relato real, primeiro, pelos documentos ao qual ela foi escrita. E, segundo lugar, porque ela envolve duas pessoas extremamente importantes da época, que eram o sacerdote e o levita. Se essa parábola não fosse uma história real, com certeza, Jesus teria trazido a inimizade do povo, citando um sacerdote e um levita dessa forma. Sabendo disso, vamos começar então. Versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como a interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou: Jesus, quem é meu próximo? Jesus prosseguiu então dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Um detalhe aqui, por que a Bíblia diz descendo de Jerusalém para Jericó? Em primeiro lugar, porque Jericó fica 750 metros abaixo do nível do mar. E era relativamente perto, Jerusalém e Jericó era um caminho relativamente perto, 25 quilômetros. Porém, era muito perigoso, porque como era um caminho em descida, ou em subida, quem faz voltando para Jerusalém, tinha muitos vales e muitas cavernas que facilitavam, né, ladrões. Então, continuando. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Nós paramos novamente aqui. Ora, um sacerdote voltava de Jerusalém. Ele tinha passado o fim de semana, a sua semana, trabalhando no templo. Naquela época, é interessante nós sabermos que existiam tantos sacerdotes, mas tantos sacerdotes, que eles eram divididos em turmas. Cada turma ocupava-se de 2 semanas em um ano. Então, esse sacerdote retornava de Jerusalém, porque o templo ficava em Jerusalém, e, ao retornar, ele se deparou com essa cena. Porém, o sacerdote não deu a mínima para o desfalecido homem que estava lá. Porque, na cabeça dele, se aquele homem estivesse morto, ao tocar naquele homem, ele estaria se contaminando. E como diz em Levítico, um sacerdote não podia tocar em um morto, nem que ele fosse um familiar próximo.
Então aquele sacerdote, com mais medo de se tornar impuro, resolveu deixar aquele homem, não se importou com sua dor. Nós continuamos no 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, vendo-o, também passou de largo. O levita também provavelmente voltava de suas atividades. E, examinando o original e certos comentários, a gente percebe que o levita teve um pouquinho mais de consideração que o sacerdote. O levita chegou a descer de sua condução e chegar perto do homem que estava ali no chão. Mas ele pensou, antes de ajudar aquele homem, ele pensou que era uma armadilha. Pensou que seria assaltado naquele momento. E depois disso, voltando para sua condução, ele também pensou que aquele homem merecia o que teve. Porque quem era tolo o suficiente para fazer o caminho de Jericó a Jerusalém sozinho? Então aquele homem estava colhendo o que ele havia plantado. Não recebeu mais do que tinha merecido. 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Ora, o samaritano estava longe de suas terras, pois ele estava entre Jericó e Jerusalém. Então, provavelmente o samaritano sabia que aquele homem que estava caído ali no chão era um judeu. E então, sabendo disso, ele poderia ter passado reto, porque ele até tinha certas desculpas para não ajudar o homem, porque os judeus e os samaritanos se odiavam. E o samaritano sabia que, se fosse o contrário, provavelmente aquele judeu não o ajudaria, porque os judeus consideravam os samaritanos como se fossem cachorros. Mas mesmo assim, esse samaritano, sabendo que não receberia o contrário, teve compaixão e ajudou aquele homem. Pegou os seus suprimentos, que o óleo e o vinho, que formando uma mistura dá uma pomada com fins médicos, colocou em seu animal. E no 35, no dia seguinte tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastastes a mais, eu te indenizarei quando voltar. 2 denários eram 2 dias de trabalho. E as despesas do samaritano não haviam acabado ali, porque o homem estava quase morto. Provavelmente, no mínimo, foram 15 dias de tratamento para esse homem se recuperar. Então, esse samaritano gastou seu dinheiro, aproximadamente meio mês de trabalho, e até mais. Desviou o seu percurso. E outra coisa que nos leva a entender que aquele samaritano fazia aquele percurso frequentemente era porque o hospedeiro acreditou nele, que ele voltaria para lhe pagar e confiou-lhe. Então, nós temos no 36. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. O intérprete da lei, com certeza, com muita vergonha do que havia ouvido ali naquele momento, porque ele teve que admitir que um cachorro, segundo os judeus, um samaritano, foi o próximo daquele homem que estava caído. E o homem que estava caído era um judeu, provavelmente alguém de respeito também. Isso nós não conseguimos afirmar, mas talvez seja. Então, queridos, quanto amor que nós conseguimos ver aqui. Ellen White diz assim no Parábolas de Jesus, página 389. Deus permite que tenhamos contato com o sofrimento e calamidade para nos tirar de nosso egoísmo. Procura desenvolver em nós atributos de seu caráter, compaixão, ternura e amor. Aceitando esta obra de beneficência, entramos em sua escola para sermos qualificados para as cortes de Deus. Rejeitando-a, rejeitamos sua instrução e escolhemos a eterna separação de sua presença. Quando nós rejeitamos o amor, quando nós rejeitamos a compaixão, nós estamos rejeitando a Deus, nós estamos sendo homens naturais. E um homem natural é, por si, inimigo de Deus, como Paulo diz.
E nós podemos fazer uma analogia nessa parábola. Jesus foi muito profundo. O bom samaritano com o sacrifício de Jesus. O bom samaritano salvou alguém que não merecia, porque o judeu o considerava, como disse algumas vezes, um cachorro. Jesus também salvou alguém que não merecia. Salvou uma raça que não merecia. Uma raça que desprezou a sua lei lá no Éden e que por muitas vezes desprezamos até hoje. Jesus foi muito humilhado aqui na terra. E antes de descer para cá, ele sabia toda a sua vida e como se daria os acontecimentos que ele viveria. Mas mesmo assim, por amor, Jesus esteve conosco. Às vezes nós não conseguimos entender o tipo da humilhação de Jesus Cristo. Tirando a humilhação espiritual, que foi infinitamente degradante, porque Jesus era um Deus. Jesus era Deus. Ele se colocou em nosso lugar. Quão limitados nós somos. Mas vamos nos atentar agora à humilhação física. Eu gostaria de tentar lhes aumentar um pouco essa percepção da humilhação de Jesus, porque nós pensamos, né, Jesus foi cuspido no rosto, foi chicoteado, mas tem uma coisa que eu acredito que alguns saibam, que é muito desconcertante. Mas antes eu gostaria de fazer uma ilustração. Uma ilustração um pouco constrangedora, mas vocês vão entender o motivo. Nos tempos antigos, nos tempos romanos, nos tempos gregos, como as pessoas satisfaziam suas necessidades? Quando eu digo como elas iriam ao banheiro. Era um local grande, fechado, né? Onde tinha várias fossas, uma do lado da outra. Eles faziam um do lado do outro mesmo, sem problema nenhum. E quando eles sentavam lá, faziam, certo? Suas necessidades. Quando acabavam, havia no centro vários baldes cheios de vinagre com esponjas dentro. Essa pessoa pegava uma vara, espetava a esponja dentro do balde, se limpava com aquela esponja, depois ela molhava aquela esponja em água corrente que passava ali dentro do banheiro mesmo. Depois disso, ela colocava a esponja de volta no vinagre para ser usada mais uma vez. E mais várias vezes. É um pouco estranho, né? Mas era a cultura daquela época. Eles colocavam no vinagre porque desde aquela época já tinha-se ciência de que o vinagre era antisséptico. Mas por que eu falei isso? Vamos abrir em João. Abra sua Bíblia em João 19, versículo 28. João 19, 28. Aqui relata a morte de Jesus na perspectiva de João. João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, que é uma vara, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Eu acho que vocês entenderam o porquê da ilustração do banheiro. Arqueologicamente, não havia motivos para haver um balde de vinagre perto da cruz. A explicação mais plausível é que havia um banheiro público perto da cruz. E o soldado, na tentativa de afagar a sede de Jesus, foi e pegou um vinagre de banheiro, numa esponja de banheiro, e esfregou na boca de Jesus. É desconcertante isso. Nosso rei, nosso Deus, teve praticamente papel higiênico pegado do lixo e passado na boca dele. Tudo isso só por uma coisa inexplicável: o amor. O amor que para nós é estranho. Nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. E desde os tempos antigos, o amor é algo que eles tentam desvendar. Vários filósofos tentam desvendar. Como se funciona o amor? Como se dá o amor? Por que nós amamos? Mas, mesmo que erroneamente em suas concepções, eles sempre atribuíam a algo divino. Platão tem uma frase sobre o amor, que ele fala no livro A República: o que ama é, de certa maneira, mais divino que o objeto amado, pois possui em si divindade,
é possuído por um Deus. Platão falou erroneamente à luz da mitologia da época, mas mesmo assim isso me leva a entender que eles não compreendiam de onde vem o amor. Ora, muitos podem falar, não, nós amamos porque é um fato social, nós temos que levar nossa vida desse jeito. Nós amamos a um homem, uma mulher, para poder procriar e levar a raça para frente. Nós amamos nossos familiares e amigos porque temos necessidade de ter interações sociais. Mas um ponto que ninguém consegue explicar, tudo bem, o amor não, é racional assim. Mas tá bom, então por que nós amamos alguém que já faleceu? Isso não traz nenhum benefício para nós. É mais uma prova de que é impossível desvendar. O amor vem de Deus. Vamos abrir em 1 João? 1 João 4, 7. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor vem de Deus. E pelo amor, nós somos conhecidos. João 13:35. Abra sua Bíblia comigo em João 13:35. João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ora, se nós nos intitulamos cristãos, nós somos o quê? Seguidores de Cristo. E qual foi a principal marca de Jesus Cristo aqui na Terra? Pelo que Jesus é conhecido por todos, desde incrédulos até crédulos. O amor. O que marcou aqui a Terra com a vinda de Jesus foi o amor. Porque pelo amor nós somos salvos. E pelo amor ele ganhou multidões a seu favor. Ellen White diz assim: ao buscardes atrair outros para o seu círculo de amor, que a pureza de vossa linguagem, o desinteresso de vosso serviço e o contentamento de vossa conduta sejam um testemunho ao poder de sua graça. Oferecei ao mundo uma tão pura e justa representação dele que os homens o contemplem em sua beleza. Ciência do Bom Viver, página 156. Pelo amor nós seremos conhecidos. Nós espalharemos o Evangelho a todos pelo amor, porque tem pessoas que nós não conseguimos falar. Tem pessoas que a única Bíblia que irá ler é nossa conduta e nossa vida. É o amor. E agora, o amor que só vem de Deus. Como disse, nós não temos por nós mesmos. Porque amar nossa família e nossos amigos é fácil, mas amar aqueles que nós não gostamos, que desejam o mal para nós, aí a coisa começa a ficar complicada. Porque nós somos, por essência, egoístas. Somos a água do mar. Quanto mais alguém toma, mais tem sede. E assim é a influência por alguém. Assim nós somos influenciados por Jesus Cristo. E quando, a partir desse momento, nós recebemos a influência de Deus, nós passamos a testemunhar por meio do amor, por meio de nossa conduta, milagres acontecerão. As pessoas se converterão, as pessoas verão que o nosso evangelho é puro. Gandhi tem uma frase onde ele diz que ama a Cristo, mas não ama os cristãos, porque os cristãos não são como Cristo. Outra citação, ele diz que não haveria problema nenhum em ser cristão, desde que os cristãos fossem como Cristo. Nós temos sido religiosos ou temos sido cristãos? Nós seguimos apenas o que nos foi ensinado, porque nós sabemos fazer isso. Eu tenho que seguir porque eu só sei que tem que ser assim. Então eu vou seguir. Segue por seguir ou segue por amor? Qual dos dois? E
ajudar as outras pessoas não se limita apenas a dinheiro. Também é dar palavras de conforto àqueles que precisam. É ir fazer uma visita no hospital. É ir fazer uma visita, porque nem todos têm condições de ajudar muitas pessoas financeiramente, com alimentos. Mas são esses pequenos detalhes que fazem a diferença. Um bom dia para o seu vizinho que sempre está de cara feia para você. São esses detalhes que vão quebrando o coração das pessoas. E logo elas nos procurarão porque verão em nós pessoas diferentes. Verão em nós o próprio Cristo. O Alex, ele não se encontra aqui, mas eu acredito que todos conhecem o Alexander. Neste período da pandemia, ele mobilizou seus colegas do Banco do Brasil para doação de alimentos. E teve uma grande adesão. Imaginem quantas pessoas o Alex não conseguiu trazer para Cristo. Além daquelas pessoas que foram ajudadas, quantas pessoas não se interessaram no que estavam ajudando? Porque normalmente quando nós vamos fazer alguma coisa, nós queremos entender o destino daquela coisa. Quantas pessoas foram tentar entender e por ali de tabela foram evangelizadas? Tudo isso pelo amor. Nosso amor nosso amor, nossas doações expressaram-se em números incríveis na ASA. O resumo diário de janeiro a julho de 2021 foram 237 unidades de cestas básicas distribuídas, 3.542 quilos de alimentos, 443 pessoas beneficiadas, 240 famílias ajudadas, 28 famílias novas sendo ajudadas em relação ao período anterior. 1.334 peças de roupas foram distribuídas, 311 pares de calçados, 271 unidades de materiais de higiene, R$ 16.768 em ajuda humanitária. Esses números aqui, essas pessoas ajudadas, foram nós, foram você, foi o seu amor. O seu amor, que é dádiva de Jesus Cristo, resultado de vossa comunhão. Que nós sempre tenhamos em mente que necessitamos de Jesus Cristo para tudo, seja para os dons espirituais, seja para tudo. Nós temos que amar, nós temos que cumpre-nos levar o Evangelho a todos. Os anjos queriam ter essa tarefa, mas Jesus nos deu essa honra. Mas Ele só vai nos dar isso se nós pedirmos. Muitos têm suas dificuldades. Alguns conseguem amar mais facilmente, outros têm mais dificuldade em amar aquelas pessoas que não gostam. Mas Jesus está pronto para atender todos os pedidos. Jesus ama um coração sincero e humilde, pronto ao arrependimento. Que nesta manhã Deus toque o nosso coração, que nós sejamos mudados por Cristo, que o amor seja a nossa marca, que sejamos lembrados pelo amor. E como foi dito várias vezes aqui, o amor é servir. Somos cristãos, reflexos de Cristo, o qual veio para o mundo para servir. Agora vamos ouvir uma mensagem musical com a Asa e que neste momento nós meditemos no amor de Cristo e peça para Ele, humildemente. Seja sincero: Senhor, eu não gosto de tal pessoa. Senhor, eu preciso começar a ajudar mais, eu preciso ter mais compaixão com o meu próximo. Quero ser, Senhor, usado por Ti. Quero ter os pés sem cruz, prontos a seguir. Amém. A ASA está de portas abertas para receber quem quiser trabalhar conosco. Você é muito bem-vindo. E você tem certeza que ajudará muito, além de suas doações, com esse trabalho missionário. E lembre-se, nós não somos feitos do que falamos,
somos feitos do que fazemos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos porque o Senhor desceu até aqui e nos salvou, mesmo quando nós não merecíamos. Por favor, nos ajude a estar sempre contigo, nos ajude a ter amor. Derrama o teu Espírito Santo sobre nós te pedimos mais uma vez. Esteja conosco, muda o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, amém.